Olá, que está chegando aqui agora. Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos aqui no canal e dizer que ficamos um pouco fora do ar, mas que a partir de agora nós vamos continuar o nosso mini curso de TCC, dando dicas, orientações e muito conteúdo para que você que quer fazer seu TCC ou que já está desenvolvendo, vai ter muita coisa para aprender aqui. Eu espero poder ajudar mais e mais pessoas, tá bem? E quero, em primeiro lugar, desejar um ano novo muito diferente do que foi este ano que passou, que trouxe muita tristeza e que trouxe muita confusão na cabeça dos brasileiros e de todas as pessoas do mundo, mas que com fé na vida, nós vamos ter a vacina e esse mal vai acabar, porque, como diziam os antigos, não há bem que dure sempre, nem mal que nunca se acabe. Então, eu acredito que o Brasil vai ter uma mudança nos próximos meses para chegar a ter a ter um governo mais razoável e ter uma condição melhor de vida para os seus cidadãos. Bom, sem mais delongas, vamos começar a falar da nossa aula. Esta aula será a primeira da segunda etapa do TCC, como eu já informei a vocês antes. A primeira etapa foi a de concepção, que nós fizemos os vídeos, e a segunda etapa é essa que se inicia, que é a etapa de pesquisa. Então, nós vamos falar como é fazer pesquisa, todas as nuances de uma pesquisa, para que vocês possam se informar e possam ter condições de fazer a pesquisa para o seu TCC. Tá bem? Como já disse antes, esta aula está aí à disposição e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui, por favor, mandem um comentário aqui embaixo ou mandem pelos meus contatos algum pedido de informação que eu prontamente responderei. E queria também logo pedir a vocês para dar aquele likezinho e se inscrever no canal se estão aqui pela primeira vez, porque, na verdade, isso pode fazer com que mais pessoas cheguem e mais pessoas sejam beneficiadas pelos ensinamentos que eu estou transmitindo aqui. Muito obrigada e vamos passar para a nossa aula. Olá, pessoal! Estamos aqui de volta. Eu queria, por favor, que vocês prestassem atenção a esses slides que eu vou passar aqui, porque eu vou tentar decodificá-los para que fique bem claro tudo que eu querendo passar. Então, a gente vai falar sobre qual é a atividade da pesquisa, como ela se caracteriza, que é exatamente o primeiro elemento da segunda etapa do TCC. Então, o que é a pesquisa? Ela é uma atividade para que você possa obter conhecimento sobre um sujeito que você escolheu como objeto da sua investigação, certo? Isso se faz a pesquisa para resolver algum problema que se necessite esclarecer, ou então para que você possa, no caso objetivo nosso, que nós estamos tratando de TCC, você possa comprovar, obter provas, evidências de que a sua tese está correta ou não. Correto? Para poder você escrever sobre aquilo, sobre um objeto. Bom, então, o que é que precisa primordialmente para que você possa realizar uma pesquisa correta? A primeira coisa é exatamente a questão do método, né? São formas de fazer, procedimentos consagrados pela ciência, que todo mundo que vai fazer pesquisa, seja a pesquisa mais minuciosa, mais difícil ou uma coisa mais simples, tem que usar esses procedimentos consagrados. No mundo inteiro se faz assim. E também você tem que lançar mão de metodologias específicas para o objeto que você está investigando,
para o tipo de ciência que você está trabalhando e para também a técnica que você escolheu. Cada técnica que se escolhe, ela tem procedimentos um pouco diferentes das outras. Outra coisa, você tem que ter disciplina para fazer pesquisa, uma disciplina rígida para que passe por todos os passos que a pesquisa indica e de forma bem ordenada, bem controlada, para que os dados que surjam sejam bastante confiáveis para você poder trabalhar e afirmar coisas. Bem, outra coisa seria as análises, né? Que é uma parte muito importante. Seria, se você colhe dados e não analisa devidamente, você não tem algum material que seja muito confiável. Então, as análises que você vai fazer nunca devem ser submetidas a ideologias, aquilo que você pensa, aquilo que você crê, que você acredite. Como a sua forma de ver o mundo nunca deve interferir na ocasião em que você vai olhar os dados que você obteve, examiná-los com uma visão científica. Então, essa visão científica, a visão das regras científicas devem prevalecer sobre as suas ideologias ou de interesses outros. O que é que eu estou chamando de interesses outros? Por exemplo, se você é financiado por alguma empresa para desenvolver um projeto de pesquisa que essa empresa vai poder aplicar, você não deve nunca se basear na sua análise para as expectativas que esse seu financiador tem a respeito dos resultados. Como se você, como também você vai fazer uma pesquisa sobre uma determinada instituição e você quer que o resultado seja uma coisa isenta, mas quem está lhe financiando, aquele órgão que lhe chamou para fazer a pesquisa, quer que você dê uma ideia agradável sobre a imagem daquela instituição. Então, isso não pode prevalecer nos seus resultados, correto? Bem, outra coisa, existem dois tipos de pesquisa, né? E como é que seria exatamente a técnica, o enfoque que você vai dar ao seu objeto, a observação do seu objeto? Então, você pode ter definidos uma pesquisa quantitativa, que ela é submetida exatamente a um olhar baseado numa tabela, uma coisa concreta, uma tabela com números e um gráfico que expresse essa tabela. Então, você vai trabalhar para uma análise sobre um elemento desse tipo. E a qualitativa que você vai fazer de uma maneira bem diferente, porque é uma pesquisa mais subjetiva. A gente vai depois destrinchar os dois tipos de pesquisa. Bom, outra coisa, você tem que seguir a metodologia nas ações, como eu já falei. A terceira coisa, enfatizo, é o controle e a isenção em todo o processo, que é de coleta, processamento e análise dos dados, correto? Então, todas as etapas da pesquisa devem ser submetidas ao controle e ser olhadas de uma forma de isenção, correta? Pronto. Agora eu queria exatamente mostrar quais são as características da pesquisa quantitativa e depois da qualitativa. Ora, quando a gente fala em pesquisa, em geral, o leigo, as pessoas que não têm um maior conhecimento de pesquisa, ela acha que pesquisa é a pesquisa quantitativa. Seria quase que um sinônimo, né, de pesquisa. Porque só vê a imaginação dessas pessoas alguém que vai entrevistar vários indivíduos através do questionário e depois aquilo ali
vai ser analisado e vai trazer um resultado de forma científica. Bom, mas não é só isso. A gente tem a quantitativa, que é exatamente esse tipo de pesquisa, mas nós também temos a qualitativa, que depois nós vamos ver que é bem diferente dessa, que também é pesquisa. Tá? Então, o objeto da pesquisa quantitativa, são objetos concretos, né? Coisas que você pode ver e pode mensurar, né? Pode transformar em números, contar quantas vezes acontecem, como sejam opiniões que você vai pedir das pessoas sobre algo, ou os comportamentos que elas desenvolvem, e as intenções, que também é uma forma de opinião, as suas intenções apresentadas de forma numérica. Né? Tudo aquilo você vai contar quantas vezes aquilo aparece durante a pesquisa e aquilo é estampado em números. Bom, os objetivos de uma pesquisa quantitativa. Exatamente, você vai analisar o fenômeno e vai quantificá-lo. Né? Durante muitos anos, a comunidade científica só aceitava que se pudesse fazer uma pesquisa de forma quantitativa, ou seja, você tinha que ter números e ver a incidência com que aquilo aparecia, e isso lhe daria uma certeza matemática ou estatística de que você estava correto no seu resultado. E outra coisa, além de quantificar o fenômeno, esse resultado que é obtido através de uma amostra, o universo é todo aquilo que você quer ouvir, que você quer conhecer. Por exemplo, o universo de mulheres adultas, o universo de indústrias de sapato, por exemplo, ou o eleitorado de um determinado país, de uma determinada cidade, de um determinado estado. Então, esses são os universos, são o grupo maior do qual você quer conhecer intenções, opiniões, etc. E você, como não vai poder fazer uma pesquisa ouvindo todo esse universo, que é impossível, você tem que fazer necessariamente uma amostra. Logicamente que essa amostra ela vai ser escolhida, né, de forma bem metodológica e que vai lhe dar um resultado que é verdadeiro, que é confiável, tá certo? E então, quando você tem o resultado da amostra, você pode dizer que todo o universo, aquele universo que você ouviu uma amostra, todo aquele universo pensa daquela maneira, certo? O eleitorado de uma cidade, se eu ouço na minha amostra, por exemplo, 10% daquelas pessoas, eu vou dizer que esse 10% vai me dar um espelho do que toda a população eleitoral daquela cidade pensa, correto? Bom, então é isso. E como é que se dá a abordagem do objeto aí na pesquisa quantitativa? Essa abordagem é objetiva e é concreta, porque exatamente você vai estar trabalhando com coisas que são bem palpáveis, né? E então o instrumento que você for utilizar, ela deve trazer elementos que sejam bem concretos e que as pessoas possam entender e possam responder adequadamente. E o grau de certeza dos dados que você obtém. Ora, nesse tipo de pesquisa, isso vai depender do tamanho da amostra que você vai definir, né? E, logicamente, que tem critérios para você fazer isso, depois nós vamos detalhar mais adiante, quando a gente falar de amostra, e existem critérios rígidos de distribuição. Então, além de você ter o tamanho da amostra, você também tem que ter a distribuição adequada, correto? Porque se você não fizer isso de forma randômica, fazendo sorteios aleatórios, você não vai ter um resultado confiável.
porque se você direcionar, distribuir ali para um determinado, escolher um determinado local onde você vai implantar aquela pesquisa, você não está fazendo de forma correta, então o resultado está desviado, não é convincente. E também você tem que, esses critérios rígidos, eles, como eu já disse antes, eles devem ser observados em todas as etapas do processo, que são as etapas de coleta de dados, né? De processamento desses dados e de apresentação deles, que são exatamente as tabelas e os gráficos. Entenderam? Com relação aos instrumentos de coleta de dados da pesquisa quantitativa, geralmente a gente usa os questionários. Formulários são tipos de questionário que você usa para grupos menores. Dentro de uma amostra maior, você pode subdividi-la em grupos e você entrega esses formulários para que as pessoas, elas mesmas, possam preencher. O questionário não, você faz a entrevista e vai registrando o que a pessoa disser de acordo com as opções que você der. Agora, esses questionários ou formulários, eles podem ser aplicados ao vivo, né, na entrevista, por telefone ou online. Por telefone, durante essa pandemia, está se usando muito fazer a aplicação de questionários pelo telefone. Agora, com relação à análise dos dados que são obtidos, no caso quantitativo, como você vai trabalhar com números que são expostos em tabelas ou gráficos, você vai ter uma análise bem objetiva, cruzando esses dados que você tem disponíveis. Agora, com relação à posição do pesquisador no processo, volto a afirmar que esse pesquisador ele deve seguir rigidamente, né, e fazer um controle muito rígido de todos os procedimentos que a técnica indica que deve ter, né? Com relação à definição da amostra e do tamanho dela, né, dessa amostra, e da distribuição, que deve ser feita de forma aleatória, randômica, para que os dados que você obtiver sejam confiáveis. A coleta de dados também, o trabalho de campo, deve ser acompanhada e supervisionada para que os dados que advenham daí sejam sem desvio nenhum, tá certo? E, finalmente, no processo de crítica, de compilação dos dados e, posteriormente, o de análise, que é uma etapa muito importante, também devem ser seguidos todos esses protocolos que já são tradicionalmente aplicados. Agora, com relação aos pontos positivos e negativos da pesquisa quantitativa, eu quero dizer que a aplicação, a definição das amostras e a aplicação do trabalho de campo desses questionários é feito de uma forma muito trabalhosa e complexa, porque você pode demorar muito mais tempo do que você esperava por causa do tamanho da amostra que você vai ter que utilizar. Mas, entretanto, na hora da análise, você vai ter muito mais facilidade de analisar dados, números numa tabela, do que fazer uma análise de uma pesquisa qualitativa. Então, você tem que pensar bem nisso, nesses prós e contras, na hora de você escolher exatamente qual é o enfoque de pesquisa que você vai utilizar para realizar no seu trabalho.